E aí, noveleiros de plantão, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Me conta da novela. Ai, que tudo! Capítulo 25, segunda-feira, 27 de abril de 2020. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Jacinto visita Thomas e Ana questiona a presença do homem em sua casa. Capítulo 26, terça-feira, 28 de abril de 2020. Thomas disfarça a presença de Jacinto para Ana e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Com a ajuda de Ana, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Ana pede que Joaquim se afaste dela. Ana descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro. Ana desmaia depois de autografar seus livros. Ana desmaia depois de autografar os livros. Ana desmaia depois de autografar os livros. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Thomas faz intrigas de Joaquim para Chalaça. Ana conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim. Capítulo 27, quarta-feira, 29 de abril de 2020. Ana diz a Leopoldina que contará a verdade para Thomas e Joaquim. Thomas manda Nívia impedir Ana de sair sozinha. Wolfgang compra um título de nobreza para Diara. Elvira descobre que Ana está grávida. Chalaça conta sobre Domitila para Pedro. Elvira conta para Joaquim sobre a gravidez de Ana. Joaquim questiona Ana sobre a paternidade da criança que Ana espera. Ana mente e diz a Joaquim que o filho que espera é de Thomas. Ana conta para Thomas que está grávida. Joaquim ataca os bandidos que tentam levar o baú com o dinheiro de Dom Pedro. Pedro destitui Thomas do seu cargo. Capítulo 28, quinta-feira, 30 de abril de 2020. Thomas afirma a Ana que Joaquim fez intrigas contra ele. Piatã volta com uma caça para a aldeia e Jacira se surpreende. A madre flagra Cecília e Peter falando com Amália. Chalaça oferece dinheiro para Felício e se afasta de Domitila. Pedro descobre que Leopoldina está grávida. Avilés entrega a Dom Pedro uma carta exigindo sua volta a Portugal. Joaquim orienta Dom Pedro a lutar pelo Brasil. Piatã faz uma cerimônia de iniciação com os tucarés. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. A mando de Thomas, um grupo liderado por Matias ataca o paço e inicia uma confusão na manifestação. Ana vê Thomas indo para a sede do Partido Português. Joaquim salva Ana de ser atacada na rua. Legal! Bem louco! Capítulo 29, sexta-feira, 1 de maio de 2020. Joaquim sente o bebê de Ana na barriga e os dois se aproximam. Domitila afirma que apoiará Dom Pedro.
Thomas é ferido e Ana se preocupa com o marido. Leopoldina impede Ana de contar a verdade sobre a paternidade. Leopoldina impede Ana de contar a verdade sobre a paternidade do filho que espera. Piatã beija Jacira. Thomas se surpreende com a notícia de que Dom Pedro será obrigado a ir para Portugal. Peter e Joaquim se empenham para impedir a partida do príncipe regente. Joaquim duela com Avilés no palácio. Domitila incentiva Francisco a mostrar uma comitiva para apoiar Dom Pedro. Benedita ouve conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Dom Pedro decide voltar para Portugal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Capítulo 30, sábado, 2 de maio de 2020. Leopoldina passa mal e Avilés desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Avilés e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata e os dois decidem investigar. Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Thomas encontra o diário do pai de Ana, mas percebe que estão faltando algumas páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro.